Olá, alunos e alunas, tudo bem? Eu sou Rafael Pérez, sou professor de Geografia e diretor da Escola Municipal Herbert Moses, localizada no Jardim América. A aula de hoje ela será sobre os problemas rurais no Brasil, conteúdo muito importante para que nós possamos entender não só os problemas nos campos do Brasil, mas também entender a origem do que vai resultar dos problemas urbanos, ou seja, nas nossas cidades. Vamos nessa? Desde o período colonial, o nosso país ele passa por problemas, problemas principalmente nos campos. A gente viu alguns desses problemas na aula passada, quando a gente falou das relações de trabalho no Brasil. E vários desses problemas a gente pode pontuar como importantíssimos para entender a situação complicada dos nossos campos, assim como também das nossas cidades, que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente vai dividir a aula de hoje em dois principais problemas. Os problemas socioeconômicos. 2, os problemas ambientais. E aí, entendendo esses dois grandes problemas, a gente vai entender, como eu disse, não só os problemas que afetam a nossa economia, a população, o meio ambiente do campo, mas começar a compreender as origens, as grandes causas que vão resultar nos problemas nas nossas cidades. Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui no quadro para a gente poder entender os problemas socioeconômicos. E aí a gente vai trabalhar com basicamente 4 principais problemas. Não são os únicos, mas são aqueles mais responsáveis pelos principais problemas. Bom, primeiro, a concentração de terras, que é um problema já histórico no nosso país. Desde que o Brasil é Brasil, desde 1500, quando ele foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, o Brasil passa por esse grande problema sem fim. O que é concentração de terras? É quando a gente tem grande extensão de terras nas mãos de poucos proprietários, ou seja, a gente tem uma fatia pequena da sociedade gerindo, controlando, administrando grandes pedaços de terra. E qual o resultado disso? Bom, o resultado disso é que a gente tem uma grande quantidade de pessoas que têm acesso a pouca terra ou terras que não são produtivas, ou seja, que não vão gerar cultivo algum ou sequer acesso à terra. Então, isso faz com que a gente tenha problemas como pessoas desempregadas, como nós vimos na aula passada, pessoas que vão acabar deixando os campos, como a gente vai ver mais à frente, e se dirigindo, por exemplo, para as cidades, e isso resultando uma série de problemas, inclusive para a economia do país como um todo, tá bom? O nosso próximo problema são os baixos salários que são pagos principalmente nos campos. E esses baixos salários acabam resultando no pagamento insuficiente para que as pessoas que moram, que vivem, que trabalham no campo, consigam controlar, administrar suas próprias despesas. Então, isso gera um grande desespero, uma grande preocupação das famílias que precisam alimentar seus filhos e acaba fazendo com que elas também deixem esses campos ou passem por necessidades nesses espaços, que a gente também pode chamar de espaços rurais ou espaço rural, tá bom? O próximo problema, 1.3, é a modernização do campo. E aí a gente traz para vocês uma imagem que retrata justamente essa modernização do campo, que é o acesso, que é o ingresso, que é a implementação de maquinários ou máquinas agrícolas, que podem ser tratores, a gente tem uma semeadeira, a gente tem maquinários que vão facilitar a produção e principalmente a produtividade agrícola, ou seja, vão acelerar o processo não só de cultivo dos alimentos, mas também de colheita desses alimentos. E isso vai fazer com que essa produtividade aumentando, vai reduzir a oferta, o preço cai e a venda vai ser muito maior, facilitando aí não só o lucro dos proprietários do campo, mas também o lucro do país como um todo, tá? E aí a gente tem, além dos maquinários chegando, a gente também tem os insumos agrícolas. O que são os insumos agrícolas? Adubos, fertilizantes químicos, a gente tem novas técnicas de irrigação, que nada mais é do que regar o cultivo
de uma forma controlada, de uma forma que cada cultivo precisa de um processo, né, de absorção dessa água em um tempo, né, em uma quantidade específica. A gente tem hoje a descoberta, o desenvolvimento de novas sementes até modificadas geneticamente no laboratório. Tudo isso para quê? Para não só aumentar a produtividade, mas facilitar a produção como um todo, principalmente em áreas com um clima mais agressivo, um clima mais frio, um solo menos fértil. Então, isso tudo foi importantíssimo para que a gente possa ter hoje, né, uma economia no setor primário, ou seja, uma economia mais agrária, uma economia mais agrícola como um todo, pensando na agricultura e na pecuária, mais desenvolvida. Só que isso teve um grande problema final, que é o êxodo rural. A gente pode ver nessa próxima imagem, né, retratada aí para vocês, mostrando que todas essas questões acabaram resultando em um problema muito maior, que é o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída de pessoas dos campos para as cidades. Tá, Rafael, mas por que as pessoas saem dos campos para as cidades? Essa charge mostra para a gente exatamente um dos motivos. Ó, rápido, querida, chega de sofrer com a seca. Vamos para São Paulo. Lá tem muita água e trabalho. Um dos problemas é a seca, né? Essa seca hoje que afeta os nossos campos é uma seca onde falta investimento por parte do Estado, né? Estado que a gente diz União, país, né? Governo federal. Falta, muitas vezes, né, uma vontade mais política de administrar esses recursos, e o que acaba afetando com essa modernização é que grande parte dela não chega para a população que tem mais necessidade, aquela população que convive com uma terra com baixa produtividade, num clima mais agressivo, como é o caso do semiárido nordestino, e isso faz com que, junto com os baixos salários, com a concentração de terras, as pessoas não veem outra alternativa que não seja esta. Qual? Sair do campo e buscar ajuda financeira, um trabalho melhor nas cidades, principalmente as grandes cidades, como a cidade de São Paulo, como a cidade do nosso Rio de Janeiro e etc. Tá bom? A gente vai ver em seguida os problemas ambientais. Então, pessoal, como eu estava falando, né, a gente vai ver agora os problemas ambientais, que também tem praticamente a mesma importância que os problemas socioeconômicos no que diz respeito aos resultados, às consequências negativas, digamos assim, para os nossos campos. Como a gente está falando de problemas, a gente vai retratando, né, os impactos negativos. Não quer dizer que a modernização, né, tudo isso não traga algum benefício para os campos. Traz, mas a aula de hoje é sobre os problemas, tá? E aí, um desses problemas ambientais é o nosso desmatamento, que muitas vezes acaba resultando numa consequência tão danosa quanto, que são as queimadas. A gente pode ver nessa imagem como o desmatamento é impactante, não só para a prática agrícola, mas também para o meio ambiente. Por isso que os problemas são ambientais. A gente está falando dos campos, mas de uma forma geral, são problemas, né, que têm proporção a nível nacional, a nível mundial. Tá? Então, por que esse desmatamento acontece? Por que essa retirada das árvores, né, é importantíssimo? Com a retirada da vegetação, você vai ter o terreno livre para a implementação do cultivo agrícola, ou seja, a introdução da agricultura, e também para a introdução da pecuária, não podemos esquecer dela. Tá? A introdução ali do gado bovino, suíno, né? Essa produção da pecuária também é importantíssimo, que acaba resultando nesses impactos. Né? Então, o desmatamento ele acontece para que você faça a limpeza do terreno, a queimada, né, é o resultado desse desmatamento para que haja a limpeza total desse meio, né, desse campo, para que em seguida seja introduzido, né, não só a agricultura com cultivo, seja de café, de soja, de trigo, de feijão, de arroz, mas também para a introdução da pecuária, né? Colocar lá o gado bovino, o gado de corte, né? Fazer ali uma produção de leite, etc. e etc. Tá? Então, isso aí acaba sendo um problema muito importante, não só para os campos, mas também para o país como um todo. Próximo problema, a gente colocou 2 e 1,
mas a gente vai explicar um de cada vez, tá? A gente tem aqui a erosão, que vocês devem ter acompanhado esse processo no 6º ano, e a compactação dos solos, tá? Por que esses problemas são tão ruins para o campo? Repare na seguinte imagem, por favor. Olha só o impacto dessa erosão no solo. O que a erosão acarreta nos solos? Ela retira os sedimentos, retira os detritos, né? E transporta esses sedimentos ou detritos para algum local, que geralmente é onde a gravidade não atue com tanta intensidade. Então, esses detritos também muitas vezes são os próprios, galera, nutrientes do solo. E se eu estou retirando os nutrientes do solo, esse solo fica mais ou menos fértil? Ele vai ser mais produtivo ou menos produtivo? Ele fica menos fértil e, obviamente, menos produtivo. Ou seja, o proprietário dessa terra ele vai ter dificuldade. E aí entra os problemas anteriores. Se esse proprietário tiver condições financeiras, técnicas para corrigir esse solo, ele vai gastar dinheiro? Vai, mas ele vai conseguir corrigir. Agora, se é um proprietário que não tem tais condições técnicas e principalmente financeiras, ele vai conseguir ajeitar esse solo? Não. Então, ele vai cair naqueles problemas que vão acabar resultando no maior deles, que é o êxodo rural. A mesma coisa, só que diferente, entre aspas, é a compactação do solo. Por que é a mesma coisa, só que é diferente? A mesma coisa porque causa o impacto na mesma proporção, mas é diferente porque o conceito muda. E o que significa a compactação do solo? Reduz a fertilidade e a disponibilidade de solos para a agricultura e também para a pecuária. Por quê? O que faz a compactação do solo acontecer? É acarretado por dois principais motivos, conforme a gente pode ver na imagem seguinte. Um deles não está mostrando na imagem, mas são as máquinas agrícolas, que a gente viu em imagens anteriores, né? Os tratores, colheitadeiras, quando elas passam pelo solo, acaba fazendo com que haja uma pressão sobre esses horizontes, fazendo com que a porosidade, né? Os poros que cada solo tem, a permeabilidade entre esses horizontes fique cada vez menor. E a mesma coisa é feita pelo gado. O pisoteio do gado, principalmente em uma grande quantidade, faz com que haja um pressionamento desse solo, a porosidade e a permeabilidade que existe entre cada horizontezinho do solo, né, fique cada vez menor, resultando numa perda de fertilidade, numa perda de acúmulo de água, uma dificuldade para acumular essa água, e isso acaba resultando no quê? Né? Numa redução da capacidade que esse solo tem ou tinha, né, de produzir. Então, esses impactos ambientais, junto com os impactos socioeconômicos, acarretam nos grandes e principais problemas no nosso espaço rural. Então, pessoal, essa aula foi importantíssima para a gente entender que esses problemas socioeconômicos e ambientais no espaço rural vai resultar em consequências danosas, né? Uma delas, o êxodo rural. A outra, que a gente vai ver nas próximas aulas, são os problemas que vão surgir nas cidades, como congestionamentos, violência, o desemprego, entre outros. Vamos para a questão desafio. Essa questão desafio ela foi retirada do material didático carioca, da página 253, que é uma questão que fala justamente sobre a função da terra, né? Qual é a função que a terra tem? O artigo 1º da Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964, diz o seguinte: a propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social, quando, simultaneamente, letra A, favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias. B, mantém níveis satisfatórios de produtividade. C, assegura a conservação dos recursos naturais. E D, observa disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem. Eu gostaria que vocês fizessem, a partir da leitura, né, da lei ao lado, façam uma pesquisa no seu livro didático, na internet, para saber se atualmente a função social da terra vem sendo respeitada nas propriedades agrícolas do país. Aproveite para apontar as principais medidas que podem favorecer ao seu cumprimento. Bons estudos! Até a próxima!